Boa noite, meu querido. Ou querida, né? Não sei quem tá mexendo, mas enfim. Hoje eu vou abrir uma questão aqui. Acredito que quem estiver vendo esse vídeo conhece o zero absoluto, né? Mas para quem não sabe, o zero absoluto é basicamente a menor temperatura possível que se pode atingir. Mas claro, já dá para ultrapassar essa temperatura. Mas, mano, essa temperatura por si só é indescritível de tão gelada. Ela equivale tanto a zero Kelvin quanto menos 273,15 graus negativos. Para vocês terem uma ideia, no espaço, no vácuo do espaço, essa temperatura é atingida. Por exemplo, se você vai para o espaço sem traje, você congela em questão de, por exemplo, sei lá, 2 segundos depois você já está morto. Tipo, ele já congela desde os seus pés até a última célula. Entendeu? Então é realmente incrivelmente gelado. Ou seja, e essa temperatura, por mais que seja perigosa, extremamente perigosa, né? Ela é fascinante. Ao mesmo tempo que existe criaturas capazes de resistirem a ela. Por exemplo, uma dessas criaturas, né? É o tardígrado. Se você não sabe, tardígrado é um organismo que foi encontrado em 1773 por um. Ah, velho, eu não vou lembrar agora, mas por um cara lá. Aí beleza. Ele achou lá, mas só 3 anos depois, né, na Itália, as habilidades do tardígrado foram reconhecidas, né? Aí, um cara, ele pegou os resquícios da... Poxa, velho. Agora eu não vou conseguir lembrar, mas existem mais de 1.000 espécies desse tardígrado. Então, são muitos, né? E cada um é mais fascinante que o outro, porque ele consegue resistir ao zero absoluto. Por exemplo, ó, eu não vou conseguir mostrar, mas aqui, por exemplo, ó, o filo dos tardígrados é um dos animais mais fascinantes da natureza. Além de ter uma aparência adorável, que é uma aparência parecida, sei lá, parece um urso esse negócio aqui, enfim. Olha lá, eles são capazes de sobreviver em diversos tipos de condições extremas, como no vácuo do espaço, como eu mencionei, e em temperaturas de 80 graus negativos, por exemplo. Claro, mas isso é pouco comparado ao zero absoluto, né? Aí aqui, até o momento, cientistas encontraram 1.000 espécies do filo, e cada descoberta é mais imponente do que a outra. Então, são milhares, né? Agora eu vou falar para vocês cinco curiosidades sobre ele, né? Vamos lá, vamos à primeira. Os fósseis dos tardígrados são mais de 500 milhões de anos atrás, ou seja, eles datam a, nossa, muito tempo. Acho que eles são mais antigos que os dinossauros e os tubarões. Deixa eu pesquisar aqui. Tubarões datam de quanto tempo? Eu acho, né? Eu não lembro. Deixa eu ver. Olha só. Os tubarões fazem parte de uma família muito antiga de animais. Os primeiros existem cerca de 200 milhões de anos antes dos dinossauros. Ou seja, eles são antigos, né? Mas vamos ver os dinossauros, né? Dinossauros. Datam de quanto tempo? Ó, vamos ver. Ah, é, aqui, pelo que eu vi, os dinossauros basicamente datam de 70 milhões de anos atrás. Então, mas os tardígrados viveram bem antes, né? Então eles são muito antigos, eles têm muita coisa para contar, né? Mas claro, isso ainda tem um tempo, né? Vamos continuar as curiosidades, né? Vamos lá. O filo foi descoberto por um pastor chamado Johann August Ephraim Goese. É um belo nome. Em 1673, como eu falei. Eu só não sabia o nome do cara, mas enfim. Quer dizer, eu não lembrava, no caso. Mas aí, ó, mais 3 anos depois, na Itália, que as habilidades especiais dos tardígrados foram reconhecidas, né? Ó, vamos lá. Ao adicionar água aos sedimentos restantes da calha após uma chuva e observar a mistura em um microscópio, o clérigo e cientista Lázaro Spallanzani encontrou centenas de criaturas com formato de ursos nadando.
Aí, esse mesmo cara, né, o Lázaro, batizou eles de Il Tardígrado, que significa os que se movem devagar, né, por conta do ritmo delas. Vamos lá. Próxima curiosidade. Os tardígrados conseguem sobreviver em condições extremas. As criaturinhas, né, diz aqui no site, conseguem sobreviver em temperaturas inferiores a menos 270 graus e superiores a 150. Ou seja, velho, na teoria, eu acredito que eles sobreviveriam ao zero absoluto. Porque, se eu não me engano, né, quando está no zero absoluto, até os átomos param de se mexer. Pra vocês terem uma ideia do quão gelado é essa coisa, velho. De tão gelado que é essa temperatura. É surreal. Surreal, porra. Enfim. Os tardígrados também possuem uma espécie de kryptonita. Tá dizendo aqui, tá? Não sou isso que estou dizendo. Que não é tão ruim quanto parece. Eles precisam estar sempre na água, caso contrário ficam desidratados e entram em um estado de hibernação. Trata-se do processo de criptobiose, no qual os tardígrados se encolhem em uma espécie de bolinha e produzem um revestimento extra em seus corpos que os protege de elementos que poderiam matá-los. Ou seja, é como se fosse uma tartaruga se encolher. Eles se encolhem, revestem o corpo com uma espécie de manto, por assim dizer, né? Muito resistente. E os caras conseguiram sobreviver por mais de 500 milhões de anos a temperaturas tipo, indescritíveis, né? Como eu falei. Por exemplo, outra questão. Outra questão nada, enfim. Só por curiosidade mesmo. Por exemplo, a superfície do Sol. A superfície chega a 5.000 graus. 5.000 graus, ó. Deixa eu pesquisar aqui que eu acho que eu posso estar errado. Temperatura da superfície do Sol. Chega a 5.778 Kelvin. Peraí. Ah, meu Deus. Ah, não, mas ainda assim, cara, Ó, por exemplo. Ai, meu Deus. Peraí que eu vou ter que fazer uma conversão aqui. Basicamente, ó. É 5.778 Kelvin a superfície do Sol, mas isso é praticamente 5.500 graus Celsius. É praticamente a temperatura do núcleo da Terra, por exemplo. Temperatura. Meu Deus, temperatura do núcleo da Terra. Ó, o núcleo da Terra fica quase 3.000, não sei o que. Ó, as temperaturas do núcleo podem flutuar entre 4.000 e 6.000 graus. Então é muita coisa, tipo, mano, é muita coisa. E só a superfície do Sol chega quase nisso. E claro, o núcleo do Sol chega nos famosos 15 milhões de graus Celsius. 15 milhões! Então, sei lá, velho. É surreal. Enfim. Daí como eu falei, eles se encolhem, criam um revestimento em volta deles e eles sobrevivem a temperaturas extremamente ridículas. Por assim dizer, ridículas. Vamos lá. Vamos à terceira. Muitas vezes eles são pioneiros do ecossistema. Vamos lá. Os tardígrados costumam ser os primeiros a colonizar ambientes rigorosos. Então, em ambientes extremamente extremos, né, por exemplo, sei lá, no deserto, na Antártida, eles costumam fazer a população deles, por assim dizer, né? Já que são pouquíssimos os animais e organismos que conseguem sobreviver a tais temperaturas, né? Aí vamos lá. O biólogo Adams, Byron Adams, não sei como é que pronuncia o nome do cara, deu um exemplo em entrevista ao Vox. Quando um vulcão entra em erupção e a lava passa por todo o ecossistema, este morre. Nesse caso, os tardígrados são os primeiros animais multicelulares a colonizar o ambiente. Eles se alimentam de micróbios que vivem por ali. A partir daí, os tardígrados acumulam elementos essenciais para a vida, como nitrogênio, carbono, fósforo, e conseguem sobreviver. Então dá para se dizer que eles sobreviveriam à temperatura da lava. Vamos pesquisar aqui a temperatura da lava, por exemplo. Vamos ver. Ó, ela é estimada em 800 a 1.200 graus. É bastante coisa, já que é literalmente do manto da Terra. Né? Não, eu não do.
Eu não lembro, mas se eu não me engano, a lava vem do manto da Terra, né? Mas por assim dizer, mas, por exemplo, a origem da lava. Deixa eu ver aqui. Ela vem dos bolsões ou lagos subterrâneos de magma, nome dado à lava antes de ser de vulcões. Os depósitos magmáticos ficam entre a parte superior do manto e a camada inferior da crosta. Então a lava fica entre essas duas camadas, né? Entre o manto e a crosta terrestre. E elas ficam lá armazenadas. Aí quando o vulcão tiver vontade, né, por assim dizer, ele cospe a lava sai, quente pra caramba. Pra caralho, na real, né? Pra caralho, 800 a 1200 graus. Isso é louco. Enfim, vamos continuar aqui. É, é o filo que mais possui DNA exógeno. Eu não sei o que é exógeno, tá? Mas eu vou pesquisar. Vamos lá. No fim de novembro de 2015, cientistas da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, anunciaram ter descoberto que 17,5 meu Deus, 17,5% do DNA dos tardígrados é exógeno, ou seja, desconhecido ao organismo deles. Ou seja, a gente não conhece 17,5% do DNA deles e eles também não conhecem? Eu não entendi, eu sou mal de interpretação, enfim. Em termos de comparação, a maioria dos animais tem menos de 1% de DNA exógeno em seus genomas, ou seja, esses carinha aqui é top, né? Vamos lá. Os pesquisadores acreditam que os tardígrados consigam milhares de genes exógenos de bactérias, plantas, fungos e arcae, que eu não faço a menor ideia do que seja isso, por meio de transferência horizontal de genes, no qual ocorre a troca de material genético entre as espécies. Isso significa que, quando os tardígrados estão em condições extremas, seu DNA se quebra e, quando a célula se hidrata novamente, a membrana e o seu núcleo de DNA ficam esburacados, permitindo que outras células passem. Sendo assim, o animal consegue consertar seu próprio DNA, criando um mosaico de genes que vivem de diferentes espécies. Comida. Nesse mosaico seria possível descobrir o que faz com que os tardígrados consigam sobreviver em condições tão extremas. Então, os caras é top, né? Mano, e eles são extremamente pequenos, ó. Mas, claro, a gente pode encontrar um tardígrado, por exemplo. Eles têm só de 0,3 a 5 milímetros. Eles não são, tipo, são bem pequenos, mas não são a ponto de a gente não enxergar olho nu. Ó, vamos lá. Os tardígrados podem ser encontrados facilmente, né, com de 0,3 a 0,5 milímetros. A faculdade Carleton, nos Estados Unidos, inclusive fez um guia de como encontrar as criaturas. Aí tá aqui, né? Vamos ler, né? Ó, primeiro, colete um montinho de musgo ou líquen seco ou úmido e coloque em um prato raso. Deixe ensopado de água, de preferência água da chuva ou água destilada por até 24 horas. Remova e descarte o restante da água. Chacoalhe ou esprema os montinhos de musgo líquido em outra luz para coletar a água que ficou acumulada. E depois examinar essa água em microscópio. Aí, claro, se não tiver lá, tu faz de novo. Mas basicamente isso. Cara, pessoal, sério, esse organismo é incrível. Ele é surreal, velho. Eu acho incrível, por exemplo. Uma coisa que eu. Não é uma teoria, né? Mas dá pra se dizer que é. Tava ali no meio da aula conversando com a minha prof de física. Ela foi meu amigo, não sei se ela tava prestando atenção, mas acho que tá. Enfim. Por exemplo, a idade da Terra acho que data de uns 4,6 bilhões de anos, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ai, é. Ó, de acordo com a maior parte dos cientistas que estudam o passado geológico da Terra, o planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ou seja, ela é velha, né? Por assim dizer, né? Enfim, o que que eu ia falar mesmo? Ah, por exemplo, durante a formação da Terra, ela... Ai, meu Deus, né? Meu Deus, o vídeo deu 14 minutos. Tá, enfim. Durante a formação da Terra, ela passou por um inferno, velho. Ela era bombardeada o tempo todo, teve impacto de teia. Nossa, a Terra sofreu maus bocados. Mas hoje é tudo isso. Plantas, animais, árvores, grama. É incrível, velho. Aí eu pensei, mano, será que quando a Terra não. Quando a Terra, tipo, era bombardeada, os meteoros, cometas, não sei o que, que bombardeava ela, eles não poderiam ter nem que fosse um pouquinho
no centro deles, dentro do centro deles, um pouquinho de água, e se esse, um pouquinho de água viesse trazendo os primeiros organismos do planeta? Já pensaram nisso? Enfim, para não ficar longo, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já tá 15 minutos. 15, quem que vai aguentar, velho? E 15 minutos, meu, pelo amor de Deus. Enfim, galerinha, se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. E tenha uma boa noite. É nóis.